14 minutos faltando para o meio-dia. Vamos agora com o espaço Simesc, do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, regional aqui de Blumenau. O presidente do sindicato está com a gente aqui, o Dr. Carlos Roberto Seara, e também hoje a presença do advogado Erial Lopes Dearo, que é advogado especialista no Código de Defesa do Consumidor, especialista em Direito do Consumidor. Vou começar aqui pelo Dr. Carlos Seara. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo bom, doutor Erial? Obrigado pelo seu retorno aqui na Rádio Nereu Ramos, né? Com certeza, Rodrigo. Bom dia. De nada, estamos sempre à disposição. Bom dia a todos os ouvintes. Antes da gente falar sobre direito do consumidor na área médica, para você que está nos acompanhando aqui na Nereu, vamos começar falando, doutor Seara, sobre essa paralisação que vai ter nos hospitais amanhã de todo o Brasil em relação ao atendimento público, atendimento do SUS. Isso, Rodrigo, é uma campanha que é feita pelas Santa Casas e Hospitais Filantrópicos, uma associação que existe no Brasil, e será uma paralisação nacional, é considerado o dia de luto. Como eu já fui diretor de um hospital filantrópico, que foi o Santo Antônio, e fui diretor da Santa Casa em Curitiba, eu sei muito bem o que é essa dificuldade. O último exemplo bem claro dessa dificuldade é um dos maiores hospitais da América, que é a Santa Casa de São Paulo, que fechou há pouco tempo atrás as portas do seu pronto-socorro. Houve uma intervenção do governo do estado e reabriu. Mas essa é a realidade, tanto de um hospital gigantesco como de mini hospitais pequenos que sofrem muito mais. Então acho que está na hora realmente de começar atitudes práticas para que os governos, não só o federal, todos, tenham essa ciência, de que o ex-presidente, os ex-presidentes dizem que o SUS é uma maravilha, e realmente no papel ele é muito bem feito, muito bem elaborado, mas na prática é horrível, Vide exemplo, presidente, presidenta, ministro, político, todo mundo vai aonde? No privado. Ninguém vai na Santa Casa. Você viu no jornal de grande circulação a nível nacional dizendo que a presidente do Brasil esteve fazendo exames de prevenção na Santa Casa ou no Hospital do Jabaquara? Que o ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não. Então, assim, está na hora realmente de tomar atitudes práticas. Não serão atingidas as emergências e urgências, somente as situações eletivas, porque a população tem que participar, ela tem que ficar a favor disso, ela não pode ficar contra. Se ela quer melhoria no sistema de saúde, ela tem que ficar a favor dos hospitais, e dos médicos, da área da saúde, porque senão esses políticos vão se sentir cada vez mais fortes. Então a população tem que entender isso, ela tem que apoiar isso. Doutor, então amanhã quem for nos hospitais vai ver os funcionários de preto, o preto vai estar em destaque amanhã nos hospitais, e o Santa Isabel não atende pelo SUS amanhã, né? Isso, a parte eletiva, urgência e emergência eles vão manter. Os outros hospitais, Santo Antônio e Vila Topava, que atendem, a princípio vão fazer o protesto, mas segundo a informação que a gente tem, vão continuar atendendo normalmente. Até o nosso ouvinte, o Lauri, que é de Pomerode, ele quer saber se a paralisação atinge os médicos peritos também de Blumenau. Não sei se o senhor tem essa informação. Não, isso é uma situação dos hospitais, não é uma paralisação dos médicos. Isso é uma atitude da Associação dos Hospitais Santas Casas e Filantrópicas do Brasil. Então não é uma atitude dos sindicatos médicos, da Associação Médica, não, é uma posição dos hospitais. Lógico, consequentemente, os médicos estão envolvidos. Peritos não estão ligados diretamente à parte hospitalar. Claro, fazem perícias com pacientes internados, mas não, se é INSS, isso não é diretamente ligado a eles. Só complementando, Rodrigo, sobre permitir, talvez seja uma dúvida comum, como a do seu ouvinte, a estratégia de saúde da família, a atenção básica também não será afetada por esse dia de paralisação. Então, para que não cause um terror e pânico na população, são apenas os hospitais filantrópicos e a Santa Casa. Então, você que está nos acompanhando aí, tem a sua consulta marcada amanhã aí no seu ESF, no AG, pode ir tranquilo, vai lá amanhã. O que é afetado são as cirurgias eletivas, enfim, o trabalho do Hospital Santa Isabel, que aderiu a essa manifestação nacional, mas que vai atender casos de extrema necessidade, de urgência e emergência. Doutor Erial Lopes Dearo, advogado especialista em direito do consumidor. Vamos falar sobre deveres e direitos na área médica, o que o médico tem direito e tem de dever, e também o paciente, os seus direitos e deveres, doutor. Rodrigo, que bom que você já falou em direitos e deveres. Porque o que a gente observa é o cidadão, e aí eu vou incluir o médico como cidadão também, obviamente, nessa relação de consumo, com muitos direitos, mas a gente esquece dos deveres, E são situações que
obrigatoriamente tem que caminhar em conjunto. Quando a gente fala primeiro, definir que há uma relação de consumo, inegavelmente, entre o paciente e o seu médico. Esse é um ponto de partida. A partir daí, nós temos, como consequência, uma série de obrigações recíprocas. Vamos falar, por exemplo, do direito à informação. É dever do médico informar de maneira clara, precisa e satisfatória ao seu paciente todo o diagnóstico, o prognóstico, a evolução da doença e o tratamento. Da mesma forma, já que a gente fala em direitos e deveres recíprocos, o paciente também tem o dever e a obrigação de informar ao seu paciente com detalhes o seu quadro clínico para que o médico possa, a partir daí, desenvolver o raciocínio clínico e indicar um tratamento adequado. Da mesma forma que o paciente tem o dever de aderir ao tratamento. Essa foi uma conversa que nós já tivemos aqui há algum tempo, da responsabilidade civil do paciente, do abandono de tratamento, que é uma consequência dessa quebra, desse dever do paciente de aderir ao tratamento preconizado pelo médico. A senhora pode comentar um pouco mais do ponto de vista técnico, a senhora fala, né? De vez em quando que é comum o abandono de tratamento, né, doutor? São duas coisas, né, Rodrigo? O abandono de tratamento, que é quando tu fica sabendo, porque tem muitos que tu não fica sabendo. A omissão de informação, certo? Muitas vezes o paciente te procura, ele está em tratamento com outro médico, ou ele já fez um tratamento prévio, mas ele te omite essa informação. Certo? E isso é um fator complicador. E o abandono do tratamento é muito mais, porque daí entra diretamente na tua conduta, que é interrompida, certo? Muitas vezes sem o teu conhecimento, ou às vezes com o teu conhecimento, mas sem a justificativa do porquê aquilo. Então, o que o Erial colocou é bem claro. As pessoas têm que entender que numa relação entre duas pessoas, as duas partes têm direitos e deveres. As duas partes, né? Eu tenho o direito de ser informado e tenho o dever de informar. E a recíproca é verdadeira, né? Então, às vezes, há muita cobrança em cima do médico e as pessoas esquecem que elas também têm os seus deveres. Doutor, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que é uma dúvida de muita gente sobre, a gente vê no comércio, por exemplo, fala em direitos e deveres do consumidor. O consumidor, ele também cobra muito, né? Ele reclama da loja, cobra, pede outro produto, vai atrás dos seus direitos. Na área médica, isso é comum? Tanto o médico quanto o paciente, eles não dão muita bola para isso, às vezes resolvem trocar de médico, como diz aqui o doutor, e não preferem buscar os seus direitos, tanto o médico quanto o paciente. Sem dúvida, o cidadão ele tem direito a recorrer aos órgãos públicos, como por exemplo o próprio PROCON, como recorrer ao judiciário, caso entenda que tenha sido lesado no seu direito do consumidor. Obviamente, caberá ao médico, em sua defesa, demonstrar aquela situação que de fato gerou o problema. Eu vou te dar um exemplo muito claro de um médico que nós estamos defendendo. Um cirurgião submeteu um paciente a um procedimento cirúrgico eletivo e que esse paciente negou na consulta pré-anestésica e nas consultas anteriores com o cirurgião que ele tinha hepatite C. Esse paciente acabou tendo uma intercorrência durante o ato cirúrgico e esse paciente foi complicando, a equipe médica com dificuldade para tratamento e esse paciente acabou evoluindo em óbito. E não se descobriu lá no último dia em que esse paciente estava afundando na UTI que ele tinha hepatite C. Então, é uma informação que tecnicamente era relevante e que deveria ter sido passada à equipe médica. E que em função disso, houve um agravamento do quadro clínico do paciente que acabou evoluindo com óbito. Então veja que importância tem o paciente ser claro com o seu médico. Da mesma forma que o médico também tem que ser claro, preciso e objetivo com relação à conduta que ele vai indicar para aquele paciente. Esse é um dever importante, não omitir nenhuma informação, doutores. O que acontece, Rodrigo, é que as pessoas querem fazer juízo do conhecimento, né? Então elas analisam que elas conhecem, então ela acha que não é nada, ela não informa. Ela acha, como o Erial colocou, que aquilo não é relevante. Quer dizer, não pode ter sido por maldade, porque quem perdeu foi ele, certo? Então muitas vezes a gente coloca, por ignorância. A pessoa achou, hepatite todo mundo tem, por que eu vou informar? Tive lá faz 20 anos atrás, né? Não informa, certo? Só que quem tem que fazer esse juízo, essa análise, é o médico. O médico que vai dizer, não se preocupe que isso não é problema,
certo? E se der um problema em consequência daquilo, a responsabilidade sim é do médico. Mas ele sabia, estava ciente. Pode ter sido uma fatalidade? Pode. Agora, quando tu não tem o conhecimento, além de o risco, e se acontecer essa complicação desse risco, é difícil, né? Tu chegar a um diagnóstico, porque muitas vezes está omisso isso. E aí tu não entra no teu raciocínio lógico muitas vezes. Demora às vezes para entrar, né? No raciocínio lógico daquele problema. E às vezes é a chave ou da solução ou de amenizar o problema. Então as pessoas não têm que fazer juízo do que elas têm ou tiveram. Elas têm que informar. Quem tem que fazer o juízo é o médico. Ele é que vai dizer se vai valorizar muito, médio, pouco ou não. Mas a informação tem que ser de coisas simples, banais. É melhor informar do que depois acontecer uma situação eu pensei que não tinha importância. Não. O paciente, no caso aqui estamos falando de consumidor, ele não tem que ter isso. Ele não tem que pensar nesse sentido. Ele tem que informar. Uhum. Doutor, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, doutor Eriel, qual que é a mensagem então para o público aqui que está ouvindo a Nereu agora no Espaço Simesc em relação ao assunto de hoje, direitos e deveres dos consumidores em relação à relação de consumo entre médico e paciente? Rodrigo, eu gosto muito da palavra informação. E essa informação ela tem que ser clara, objetiva e precisa. De que forma que nós podemos, por exemplo, materializar isso? Para a área médica, um termo de consentimento informado, que é aquele documento que o paciente assina consentindo com um determinado tratamento. Ele tem que ser claro, objetivo, preciso. O paciente, ao ler, ele tem que saber do que efetivamente se trata. Não pode ser feito em termos altamente técnicos, ele tem que ser feito de modo que o paciente leigo, o hipossuficiente, pela literalidade do próprio Código de Defesa do Consumidor, tenha conhecimento e tenha acesso àquela informação. Repito, por mais exaustivo que possa parecer, essa informação tem que ser clara, objetiva, precisa, para ambos, paciente e equipe médica. Doutor, obrigado, bom retorno à capital. Muito obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, até logo. Doutor Seara, obrigado pela sua participação também, um abraço. Rodrigo, só um pedido para a população que apoia os hospitais amanhã. Todas as pessoas que amanhã forem consultar pelo SUS, no ambulatório, ESF, for ao hospital fazer um procedimento, urgente ou não urgente, bote uma tarjinha preta na lapela ou uma fitinha preta no braço. Faça isso. Apoie esses hospitais. Se você quer melhoria no SUS, no atendimento, na qualidade, que os hospitais não fechem, não acabem, ponha uma tarjinha preta amanhã e mostre para os nossos governantes que a população está acordada e quer mudanças, e mudanças para melhor. Obrigado, um abraço, bom dia a todos. Obrigado, presidente. Presidente do Simesc Regional Blumenau, Dr. Carlos Roberto Seara, médico, e também o advogado Erial Lopes de Aro, que participou com a gente aqui nesta manhã.